Fala galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo, né? Vamos hoje com a unidade 16 ali para finalizar. Tem mais um vídeo hoje para finalizar, são 2 vídeos. E ali temos a América no século XIX. Começa na página 42 do livro didático de vocês. Vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos na página 44. Tá? Então ali diz assim: no início do século XIX, a Europa vivia as guerras napoleônicas, que drenaram os cofres de diversos estados. Esses conflitos tiveram fim em 1815 e favoreceram o crescimento econômico dos Estados Unidos, que forneceram diversos bens aos europeus, especialmente aos ingleses. No sul dos Estados Unidos crescia o cultivo do algodão e tabaco, assim como a necessidade de mão de obra escravizada nas plantações. O transporte no país foi alterado com a introdução dos barcos a vapor, que tornavam as viagens mais rápidas. Na década de 1840 e 1850, tiveram início as instalações das estradas de ferro, tornando o deslocamento ainda mais rápido. O processo de desenvolvimento econômico e tecnológico do período teve grande impacto entre os estadunidenses. Na Europa, após o fim da era napoleônica, ocorreu uma onda de restaurações monárquicas e a tentativa de retorno para as sociedades do antigo regime. Esse período ficou conhecido como Restauração 1815-1858. Nesse processo, muitos esperavam também retomar laços coloniais ou certo tipo de controle sobre territórios americanos. A fim de prevenir tentativas de recolonização das terras americanas pelas metrópoles europeias, em 1823, o presidente estadunidense James Monroe, divulgou a doutrina Monroe. O objetivo dela era diminuir a influência das potências europeias sobre os países latino-americanos. Ele apresentava os Estados Unidos como juiz e guardião de questões envolvendo a América como um todo. Na prática, o que os estadunidenses faziam era não só afastar a influência europeia no continente, mas garantir, ao mesmo tempo, o aumento da sua autoridade sobre o território. Né? Então, na verdade, eles queriam, com esse discurso, que era afastar essa influência das metrópoles europeias, né? Mas eles queriam, na verdade, eles influenciar mais essa região também e ter um maior domínio, maior controle sobre toda essa região. Então, a doutrina Monroe pode ser entendida como um dos primeiros passos da política externa norte-americana no século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o mundo. Seu princípio básico, traduzido na frase "a América para os americanos", seria o guia de toda a política externa nos Estados Unidos, até o século XX. Na sua fala ao Congresso, em 1823, James Monroe estabeleceu o princípio dos Estados Unidos como protetores do novo mundo. Então esse é o discurso, né, do Monroe, justamente para ter esse controle, essa doutrina, né, Monroe, que ele estabeleceu, na verdade, nada mais nada menos que era um outro tipo de controle, era para tirar o controle da influência europeia e estabelecer os Estados Unidos. Beleza? A gente volta então, meus queridos, no próximo vídeo, né? O próximo vídeo não é agora. Vamos continuar. Então temos o destino manifesto e a expansão territorial. Tá? Então ali, além da doutrina Monroe, outra teoria que fundamenta
fundamentou as pretensões territoriais e imperialistas dos Estados Unidos foi o Destino Manifesto. Com base em um preceito religioso, o Destino Manifesto defendia a ideia de que os estadunidenses eram um povo escolhido por Deus. Assim, era a missão desse povo levar adiante o progresso e a concepção dessa sociedade apoiada na liberdade e na democracia. O jornalista John Sullivan publicou no Democratic Review um artigo no qual defendia que era dos estadunidenses o Destino Manifesto de nos espalharmos sobre o continente designado pela providência até que o nosso destino nacional esteja realizado. E todo o continente sem fronteiras seja nosso. Tal publicação gerou a difusão dessa teoria e angariou mais adeptos para a expansão territorial. Então o discurso também era esse, né, gente? Sempre colocando uma religião nesse sentido, e ali ele falava que eles eram um povo escolhido para fazer essa evolução e essa revolução, né? Levar evolução, levar coisas novas para os povos, como na verdade era mais uma maneira de domínio, de expandir e sempre querer ganhar alguma coisa em cima disso. Tá? Deixa eu ver aqui. Daí temos a expansão territorial também, né? Mas antes vamos falar mais um pouquinho aqui, para cima. Ali, né? No primeiro caso, a expansão se deu em direção ao sul, com a aquisição de Louisiana, até então da França, em 1803, por 11,5 milhões de dólares. Depois, o exemplo da Flórida, comprada da Espanha em 1819 por 5 milhões de dólares. Houve momentos em que novas terras foram obtidas por meio de guerra, como a que se deu com o México. O conflito foi estimulado pela anexação do Texas em 1845 e pela tomada de grande parte do território do México na guerra entre 1846 e 1848. Quando a expansão ocorreu para o oeste, a produção agrícola cresceu expressivamente, assim como o número de fábricas. A construção de milhares de quilômetros de ferrovias possibilitou o deslocamento de pessoas e mercadorias com maior rapidez. A prosperidade atraiu milhões de imigrantes que sonharam em fazer a América ao final do século XIX. Os Estados Unidos tinham se tornado uma potência emergente. Isso se deu, porém, ao custo das populações indígenas nativas para os colonos. Essas populações eram vistas como empecilhos ao avanço da civilização e do desenvolvimento. Tá? Então, dizimando, né, tribos e assim por diante, em busca do seu desenvolvimento. Temos ali a expansão territorial. E os indígenas, né, assim como em outros pontos do território americano, quando os europeus chegaram ao atual território estadunidense, depararam-se com diversos grupos nativos, com os Cherokees, os Iroqueses, né, os Comanches e os Apaches. As relações entre os povos nativos e os colonizadores variaram de local para local, de colonizador para colonizador. Entretanto, não é errado afirmar que na maioria dos encontros os povos indígenas foram atacados, escravizados e mortos em suas terras, foram ocupadas pelos colonizadores. Nos Estados Unidos, o processo de miscigenação dos europeus com os povos locais aconteceu em escala muito menor do que no Brasil. Nas 13 colônias inglesas, o fato de os colonos se estabelecerem com suas famílias, como a ideia de fixar residência permanente, contribuiu para o distanciamento entre eles e os nativos.
a catequese dos nativos com o objetivo de pacificação também se deu em menor escala que na colônia portuguesa, Portugal. Então, assim, há um diferenciamento, claro, dos indígenas no território dos Estados Unidos, como aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque lá, essa colonização, como a gente já viu, ela foi para se fixar, as pessoas foram para morar lá, ao contrário do Brasil, que foram para extrair, ganhar um dinheiro, né, voltar para a sua terra natal. Então a catequese também não foi feita da mesma forma que foi feita no Brasil, então são algumas diferenças ali que, né, mudam um pouco em relação a esse contato indígena com o colonizador. Tá? Gente, então aqui a gente termina, né? Vamos para a próxima Guerra da Secessão, para o próximo vídeo então, beleza? Então mais.